Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Danilo e vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Fundamentos de Ciência da Computação. Essa é a nossa quinta unidade. Então vamos lá. Com relação à nossa quinta unidade, o tema vai ser autômatos finitos. Bem, eu lhes pergunto, o que é o autômato finito? Vocês sabem? Então, para definir um autômato finito, nós podemos dizer claramente que ele é um sistema de estados finitos, de modo que é um modelo computacional comum e utilizado em diversos estudos, seja linguagens formais ou compiladores ou qualquer outro aqui listado. Tá? Nós podemos definir um autômato de três formas distintas. A primeira, que é o autômato finito determinístico, a segunda, o autômato finito não determinístico, e a terceira é um autômato finito com movimentos invasivos. Especificando cada um deles, nós temos o determinístico, que pode assumir apenas um estado, dado uma transição, o não determinístico, que pode assumir diversos estados, dada um símbolo de transição igual, e com movimentos vazios, que pode fazer movimentos vazios, sem ler qualquer símbolo. Com relação aos elementos que compõem o meu autômato finito. O primeiro deles, a fita. A fita é o elemento que vai permitir a entrada de dados, e ela vai receber o conjunto de símbolos que estão relacionados ao alfabeto de entrada. Não é possível gravar sobre a minha fita, e a minha fita ela possui basicamente a palavra que vai ser processada no meu autômato. O segundo elemento que compõe é a unidade de controle. Vamos dar uma olhadinha no que é que isso significa. A unidade de controle reflete o estado corrente da minha máquina, Então, o símbolo lido vai ser lido pela minha unidade de controle. A partir daí, nós podemos chamar ela de cabeça da fita. Além disso, ela movimenta-se especificamente para o autômato finito para a direita. E, finalmente, nós temos o nosso terceiro e último elemento que compõe o autômato, que é o programa ou função de transição. Basicamente, o programa e função de transição vai definir os comandos para as leituras, e vai definir o estado da minha máquina a partir das leituras feitas, ok? Então, vai depender de cada símbolo lido. Nós temos aqui a representação da nossa fita, a unidade de controle, ok? Que vai executar o conjunto do meu programa para poder fazer a movimentação na minha fita. Bem, com relação à definição matemática que nós temos para o autômato finito determinístico, nós temos uma tupla composta por 5 elementos e cada elemento desse possui uma determinada função, sendo que o primeiro é o alfabeto de entrada, o segundo, os estados possíveis do meu autômato, o terceiro, a minha função de transição, o meu quarto, que é o estado inicial, e o meu quinto, que é o conjunto de estados finais. Aqui está uma representação do meu autômato, percebam, estado anterior, símbolo lido com a minha transição e o novo estado. Podemos definir os estados iniciais e finais a partir da seguinte representação: estado inicial com uma seta, estado final ou com uma linha mais grossa ou com duas linhas. Aqui está as possibilidades de transição, pode ver. Podemos representar desta forma ou desta. E aqui está a possibilidade de nós representarmos a nossa função de transição, identificada em uma tabela, onde, lido um símbolo P e um símbolo A, nós temos um estado de transição possível. Para definir um autômato finito não determinístico, nós teremos a mesma tupla sendo utilizada, apenas modificando a função de transição, que vai permitir que, lido um símbolo a partir de um estado, nós podemos ter várias opções de estado para transitar. Então, nós temos aqui a representação, o estado anterior, vários símbolos, representados aqui pelo A, e vários estados possíveis a partir dessa transição. Bem, com relação às possibilidades de parada, nós temos duas: aceita ou rejeita. Vamos entender o que significa. Se a minha entrada é aceita, nós temos que ter lido a nossa cadeia até o último símbolo,
e vai existir pelo menos um estado pertencente ao conjunto de estados alternativos atingidos, ok? Se a minha cadeia é rejeitada, nós vamos ler também até o último símbolo da fita, porém, não vai existir um conjunto de estados finais que permita que a gente possa aceitar essa entrada. Bem, falando especificamente sobre a representação do conjunto de autômatos finitos com movimentos vazios, nós temos novamente a mesma representação, alterando apenas a função de transição, que agora vai permitir que a gente leia palavras vazias. Tá? Então vejam, palavra vazia, alguns símbolos de transição, tá? Que vai permitir que a gente vá para outros estados. Então, agora para a gente produzir esses autômatos, nós podemos utilizar a ferramenta JFlap, que basicamente é um software para experimentar tópicos de linguagem formais que nos permite definir autômatos finitos, não determinísticos, e variações de autômatos finitos, além de autômatos como a máquina de Turing e variações. Para baixar, basta acessar o site. Então, chega o nosso momento final, o momento do exercício, leiam com atenção e façam. Fizeram? A resposta esperada é esta, tá? O símbolo, o estado final é esse daqui, com as transições possíveis, e o estado final aqui, ok? Então, pessoal, chegamos ao momento final da nossa aula. Gostaria mais uma vez de agradecer a vocês e tenham bons estudos.